Proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 25ª reunião ordinária da 16ª legislatura da 2ª sessão legislativa, convidando os excelentíssimos senhores vereadores Jadeval de Lima e Almir Fernando para ocupar a primeira e segunda secretarias. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a leitura da ata da reunião anterior. Devagarinho para chegar a 13. Tem 10 na primeira reunião. Ata da 24ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 1º de outubro de 2013, presidência do excelentíssimo senhor vereador Jadeval de Lima. Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2013, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, cita Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Jadeval de Lima. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, vereadores Romerinho Jatobá e Almir Fernando. Contando com a presença dos demais vereadores e membros desse poder. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior. O que foi feito, submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constar as seguintes matérias: projeto de lei número 264 e 265 de 2013, de autoria do vereador Jaime Asfora. Requerimentos números 6563 de 2013, de autoria do vereador Vicente André Gomes. 6564 de 2013, de autoria do vereador Alfredo Santana. 6565 de autoria do vereador Anderson Florencio. 6566 de autoria do vereador Aderaldo Pinto. É, 6577 de autoria do vereador Romerinho Jatobá. 6578 a 6580 de autoria da vereadora Aimee Carvalho. 6581 de 2013 de autoria do vereador Luiz Eustáquio. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna é o vereador Eurico Freire. Trouxe tema relacionado à saúde, tratando sobre o câncer de pele, e relatou que mais de 20 mil pessoas morreram. Ressaltou que esse tipo de câncer é o mais comum no país. São mais de 120 mil casos novos por ano e, na maioria das vezes, ocorre devido à exposição a raios ultravioletas do sol. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Anderson Florencio, repercutiu a caminhada realizada no último sábado no Observatório do Recife. Na caminhada, um novo olhar pelo Recife comentou sobre o uso incorreto das calçadas na cidade do Recife, que as mesmas estão sendo utilizadas de forma inadequada. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Alfredo Santana, fez a leitura de um discurso, cópia anexa nos anais desta casa. Sobre os 60 anos da TV Record, fez uso da palavra pela ordem o vereador Romerinho Jatobá, que cumprimentou todos os vereadores pelo Dia Nacional do Vereador, que se dá na data de hoje. No prolongamento do expediente, o qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento número 2541 de 2013, de autoria do vereador André Ferreira, solicitando a prorrogação da comissão especial criada para a elaboração de um novo regimento interno na Câmara Municipal do Recife, composta de 7 membros, obedecida a proporcionalidade partidária, obedecendo ao que preceitua a tramitação para as matérias codificadas, foi aprovado. Na ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento número 643 de 2013, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação ao seu prefeito da cidade de Recife, no sentido de terminar o serviço de construção de muro de arrimo na Rua Alterosa, número 175, foi aprovado. Oi? Fez uso da palavra em questão de ordem o vereador Jaime Asfora.
A próxima oradora, a ocupada tribuna, a vereadora Amy Carvalho, comentou sobre o Dia Nacional do Idoso. Fez a leitura de um discurso que anexa nos anais desta casa. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quarta-feira, 2 de outubro de 2013, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem direito. Lidada, senhor presidente. Feita a leitura da ata, colocada em discussão. Encerrada a discussão, votação aprovada. Solicito ao vereador Jodeval de Lima que faça a leitura do expediente do dia. Leitura do expediente. Requerimento 6550, do vereador Jodeval de Lima. Requerimento 6490, 2013, do vereador Antônio Luiz Neto. Requerimento 6491, 2013, do vereador Antônio Luiz Neto. Requerimento 6492, do vereador Antônio Luiz Neto. 6493, do vereador Antônio Luiz Neto. 6494, também do vereador Antônio Luiz Neto. 6495, também do vereador Antônio Luiz Neto. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamar dos seus vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Amaro Cipriano Maguari. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa aqui presente, boa tarde a todos. Ocupo a tribuna nesta tarde para tratar de um assunto importante referente a uma paralisação que ocorreu no revestimento do canal de Guarulhos, lá no bairro de Jardim, São Paulo, e que, por precaução, mantive um contato com o presidente da URB e fui esclarecido de todos os fatos da paralisação da obra, mas ele, em contato com o prefeito Geraldo Júlio, me afirmou que a obra será retomada em breve, e a paralisação da obra foi referente à falta de compromisso da empresa de não fazer a obra de acordo com o projeto. A obra estava sendo tocada, realizada, mas sem a interação com o projeto que foi elaborado pela própria empresa URB, e que daquela maneira não podia continuar. Então, a obra está parada lá em Jardim São Paulo, mas nós queremos fazer cientes que estamos vigilantes a essa obra do canal de Guarulhos. É uma obra no valor de 32 milhões de reais. Foi dado ordem de serviço no governo anterior, de 22 milhões, e atualmente o prefeito Geraldo Júlio implementou dentro desse valor mais 10 milhões, uma obra que é complexa, tem desapropriações, entendimentos, para que possa chegar a um grande denominador, que é a conclusão da obra do canal de Guarulhos, no bairro de Jardim, São Paulo. E outro assunto é referente ao que foi exibido nos jornais, publicado nos jornais da capital, referente à implantação de 77 milhões em melhorias da cidade do Recife, recapeamento, recuperação de paralelos, quer dizer, conserto de calçadas, um investimento muito importante para a nossa cidade, para os usuários, contribuintes que pagam o imposto e requer o seu retorno em obras públicas. E o prefeito, com muita clareza e fazendo um trabalho maravilhoso, vem agora com essa nova ideia importante, e queremos frisar que esse investimento em obras públicas, o prefeito Geraldo Júlio afirmou que não vai ser somente a operação tapa-buraco. Será um trabalho mais
mais importante, o mais eficiente, material de primeira qualidade, para que em todos os invernos não seja necessário novamente fazer a operação tapa-buraco. Então, está de parabéns à gestão, investindo na nossa cidade para que sejam concluídas as melhorias em toda a cidade do Recife, mas não esquecendo que todo o público da cidade fica informado que a paralisação da obra do canal de Guarulhos, ela é apenas temporária, é para que a empresa faça o serviço de acordo com o projeto que foi elaborado pela URB, e não por conta própria fazendo uma obra a seu bel prazer. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Amir Fernando. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu venho à tribuna, na tarde de hoje, vereador Raul Jugman, comunicar o fato. Eu até fiz o convite aqui, né, diante dessa tribuna, para a 13ª Conferência Municipal do PCdoB. E sábado aconteceu essa conferência lá na Unicap, no Bloco G, onde foram eleitos 41 membros para o Comitê Municipal. E desses 41 membros, para compor o novo Comitê Municipal, foi eleita, viu, vereadora Isabela de Rodão e o vereador Raul Jugman. Foi eleita uma presidenta para o PCdoB Municipal. Então, o PCdoB, a partir, já desde sábado, é comandada por uma mulher, Antonieta Trindade. Apesar de eu ter me colocado, meu nome à disposição, mas as mulheres saíram vencedoras no comitê. E a gente também fica feliz, né? Porque uma mulher vai comandar o nosso partido a nível municipal e espera que ela possa ter grande sucesso e que o partido possa crescer aqui na cidade do Recife, como também no estado e no Brasil, até porque em novembro nós teremos a Conferência Nacional do nosso partido, em outubro a Conferência Estadual. Então a gente aqui divulga esse fato e também aproveita a oportunidade para convidar a todas e a todos, vereadores e vereadoras, para participar sexta-feira, dia 4 de outubro, de uma audiência pública que acontecerá aqui no plenário da Câmara Municipal do Recife, que é sobre os quadrilheiros juninos. E aí a gente tem o tema de quadrilheiros juninos, artífices da cultura. E aí a gente chama também a atenção que nós apresentamos um projeto de lei solicitando o dia do quadrilheiro junino municipal. E foi aprovado no dia 18 de julho de 2013 pelo prefeito Geraldo Júlio. E esse será sempre comemorado no dia 27 de junho. Então a gente aproveita também essa audiência pública para parabenizar, para se confraternizar e para parabenizar essas pessoas que fazem a cultura de Pernambuco, porque só através desses quadrilheiros que é valorizada a cultura, é valorizado o teatro, porque hoje não é apenas, as quadrilhas não são apenas a cultura junina de Pernambuco, mas também são grandes apresentações e encenações teatrais aqui no estado, onde muitas pessoas vão assistir os concursos que são realizados. A gente mesmo realiza no Alzé Bonifácio um concurso de quadrilha através da Associação de Moradores, onde nós damos apoio. E também existe aqui no sítio da Tidrade, lá na Estrada do Arraial, o concurso que é realizado pela Prefeitura. Mas no estado todo acontece esses concursos de quadrilha e essas pessoas a gente quer parabenizar pelo trabalho que tem exercitado, que tem realizado, não só aqui na nossa capital, mas no estado todo. E aí também, durante esse tempo, a gente vê que esse trabalho é feito com muito afinco e ajuda na questão social e até também na questão de geração de renda e emprego, porque é através desse trabalho que também as costureiras conseguem ganhar sua renda durante esse período, quando costura as roupas dessas quadrilhas. Então a gente quer chamar todos vocês para participar dessa audiência pública, quando também na oportunidade iremos fazer algumas reivindicações, que é uma reivindicação dos quadrilheiros, que é com relação, vereador Raul Jugman, subvenção para os quadrilheiros.
No período carnavalesco, as escolas de samba recebem, os caboclinhos, todas as agremiações recebem, e a gente espera, com esse trabalho que é feito pelos quadrilheiros, a Prefeitura do Recife possa também dar um tipo de subvenção a essas pessoas, essas quadrilhas que são organizadas, que trabalham durante o ano todo, fazendo um excelente trabalho, como também, já é um projeto nosso, a construção de um quadrilódromo, para que as quadrilhas possam se apresentar, já que elas se apresentam num espaço histórico aqui do Estado, que é o sítio do Estado e do município, que é o sítio da Trindade, mas requer um espaço específico para que eles possam fazer esse trabalho. Então é importante que a gente possa valorizar o trabalho dos quadrilheiros e que eles possam ter esse espaço para poder fazer as suas apresentações e que as pessoas também possam ter um local adequado para poder prestigiar as apresentações desses quadrilheiros. Então agradeço pela oportunidade e que Deus possa abençoar todos vocês grandemente. Próximo orador, vereador Marco Aurélio. Não se encontra. Vereadora Aimee Carvalho. Vossa Excelência tem 5 minutos. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Subo à tribuna no dia de hoje para falar do programa Trampolim, lançado nesta quarta-feira, hoje, e oferecerá cursos e trabalho a 160 maiores de 18 anos, jovens maiores de 18 anos e saídos da FUNASE. Estivemos naquele evento e presenciamos a importância desse lançamento do programa Trampolim. O Trampolim busca a recuperação de pessoas em situação de risco, um dos 4 eixos de atuação do Pacto pela Vida do Recife, e está orçado em R$400 mil. Os beneficiados serão divididos em 4 turmas de 40 alunos. A primeira delas iniciou suas atividades hoje. As aulas serão sempre de segundas, quartas e sextas-feiras, com 20 jovens, das 9 ao meio-dia, e outros 20, das 14 às 17 horas. O curso terá duração de 3 meses. Os contemplados ganharão uma bolsa trimestral de R$900, sendo 200 no primeiro mês, R$250 no segundo e R$450 ao final da capacitação. A segunda turma começará em fevereiro do próximo ano. Os jovens dos sexos masculino e feminino, senhores vereadores, terão aulas de circo, arte e educação, teatro, expressão corporal, figurino, maquiagem, trânsito e direitos humanos, numa parceria com a organização não governamental Centro Cultural Picadeiro. Os alunos sairão do curso com certificados. Além disso, os jovens da primeira turma já têm emprego assegurado quando se formar. Eles atuarão como arte educadores nas ciclovias e nas futuras unidades do Centro Comunitário da Paz, que são os COMPAS. A garantia de emprego é um dos diferenciais do programa. O programa Trampolim vai ensinar arte e educação a jovens em situação de vulnerabilidade. E o mais importante é a inserção deles no mercado de trabalho. Não adianta se oferecer um curso e essas pessoas não serem absorvidas no mercado depois. Sabemos que existe o preconceito contra os ex-internos e ex-presos. Com isso, a Prefeitura do Recife está buscando fechar parcerias para garantir vagas no mercado de trabalho para os formandos das 3 turmas do Trampolim. É preciso dar uma oportunidade para o futuro.
E pela primeira vez, o poder público está chegando junto dessas pessoas. Finalizo meu discurso com uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que diz: recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Boa tarde. Obrigado, vereadora. Próxima vereadora inscrita e última vereadora, e último do pequeno expediente é a vereadora Isabela de Roldão. Vossa Excelência declinou, né? Então, portanto, não tendo mais nenhum orador, declaro encerrado o pequeno expediente e solicito ao segundo secretário, vereador Almir Fernando, para que leia o prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 6550-2013, de autoria do vereador Jaderval de Lima. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6490. Ordem do dia. Encerrou o chamada regimental. Peço ao secretário que verifique as presenças. Senhor presidente, no momento se encontram presentes 26 vereadores, número suficiente para deliberar a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 2013, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6514, 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6521, 6522, 6523, 6524, todos de 2013, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6520 de 2013, de autoria do vereador Jaderval de Lima. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6551 de 2013, de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6525 de 2013, de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537 de 2013, todos de autoria do vereador Herto Luna. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6538, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, de 2013, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 6552, 6560 de 2013, todos de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6553, 6554 de 2013, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 6561,
de 2013, todos de autoria da vereadora Michelle Collins. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 6563 de 2013, de autoria do vereador Vicente André Gomes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Discussão única do requerimento 6577 de 2013, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 569 e 443 de 2013, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 129 de 2013, de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão, o vereador não quer discutir e ninguém mais quer discutir. Coloquem em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Primeira discussão do parecer 480 de 2013 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 131 de 2013, de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 516 e 483 de 2013, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 140 de 2013, de autoria do vereador Anderson Florencio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Matéria extra-pauta. Peço que o vereador faça a leitura. Requerimento extra-pauta 6582 de 2013, de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Requeiro à mesa, diretora, cumpridas as formalidades regimentais, que seja autorizado espaço no plenarinho desta casa para a realização de audiência pública para debater o tema Bombeiros Civis no Recife, no dia 21 de outubro de 2013, das 10 às 12 horas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Antes de darmos início ao grande expediente, quero lembrar aos senhores vereadores que amanhã, dia 3 de 10 de 2013, às 15 horas, haverá uma reunião plenária em caráter solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao pastor Carlos Ferreiras, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Proposta de autoria do vereador Davi Muniz. Encerrando, passamos então ao grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito para ocupar a tribuna, o vereador André Regis. Vossa Excelência dispõe do tempo de 15 minutos para usar a tribuna e fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa, servidores dessa casa. O motivo de que me traz à tribuna nesta tarde é o registro de uma data bastante significativa, vereador Aderaldo Pinto. Os 25 anos da nossa Constituição Federal. Em 5 de outubro de 1988, o Brasil tinha uma nova Constituição. A Constituição considerada a Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães. Trata-se da nossa 7ª Constituição, considerando a emenda constitucional número 1 de 1969, seria a nossa 8ª Constituição. Ou seja, o Brasil é um país que, apesar de jovem, já possui muitas constituições e esperamos que essa Constituição, que completa 25 anos, ela tenha vida longa. E ela já tem, para os padrões brasileiros, uma
longevidade relativamente alta, porque a mais antiga da nossa história foi a do Império, de 1824 até 1889 tivemos a Constituição do Império, foi a mais longa e que deu uma estabilidade muito grande ao Brasil. Posteriormente, tivemos a Constituição de 1946, que perdurou até 1967, evidente que sofrendo reformas advindas do processo de 1964. 1988, o Brasil, então, no dia 5 de outubro, promulgava esta Constituição. O que é que nós temos em termos de Constituição? A sua alma, presidente, é uma alma que inspira o chamado modelo social-democrata de Estado, o chamado welfare state, ou seja, a lógica do Estado brasileiro, a lógica da nossa Constituição é de que o Estado ele é responsável, em última instância, pela dignidade de todo ser humano. Nós temos uma Constituição que, do ponto de vista do seu arcabouço, ela é americana, no entanto. Na sua alma, ela é europeia. A nossa Constituição foi buscar fortes influências da social-democracia europeia, mas do ponto de vista do seu arcabouço normativo, a nossa Constituição, ela sofreu influências profundas do modelo americano. Ou seja, país que adota a república, a separação tripartite de poderes, executivo, legislativo, judiciário, adota a federação, adota o modelo de Estado de Constituição conforme foi inaugurado a partir da Constituição Americana de 1787. Então, ela tem essa dupla característica. Na sua estrutura, ela é americana, na sua alma, a nossa Constituição, ela é europeia. É uma Constituição, portanto, que determina, que exige que o Brasil siga na linha do chamado Estado do Bem-Estar Social. 25 anos passaram, e a pergunta que eu faço é se a nossa Constituição, vereador Anderson Florencio, ela foi bem sucedida no sentido de estabelecer no Brasil, de fato, o Estado do Bem-Estar Social. Será que nós conseguimos realizar a Constituição? Porque quando a Constituição ela foi promulgada em 1988, havia discussão de que será que a Constituição ela é feita para o presente ou ela é feita para o futuro? Ela é uma Constituição dotada de normas programáticas, ou ela deve ser uma Constituição cuja eficácia, cuja efetividade seja garantida no presente? O desejo do Constituinte naquele momento foi de que marchássemos para a construção de um Brasil no futuro e não no Brasil de 1988. Que estabelecêssemos cláusulas que seriam cláusulas programáticas, normas programáticas que fossem realizáveis no futuro. Passados 25 anos, será que esse futuro chegou? Essa que é a grande questão. A nossa Constituição, ela estabeleceu a necessidade, a obrigatoriedade de nós compatibilizarmos dois grandes valores, dois grandes princípios, vereador Stefano Menudo. Liberdade com igualdade. Não podemos sacrificar a liberdade em nome da igualdade. Mas também é obrigação nossa buscar a igualdade. Não a igualdade de todos iguais, de um Estado socialista. Até mesmo porque a nossa Constituição, ela foi feita para um modelo de Estado capitalista, uma ordem capitalista. No entanto, com forte influência do Estado do ponto de vista de equilibrar as relações sociais. Um modelo de Estado onde fosse assegurada a todos a existência digna, onde houvesse a justiça social a partir da igualdade de oportunidades. Ou seja, o Brasil deve ser um país que se preza pela liberdade e nós queremos igualdade de oportunidades para todos, vereadora Priscila Krause. Mas será que a gente conseguiu isso? Não.
E está muito longe, porque só há uma forma da gente conseguir igualdade de oportunidades, igualdade na largada. E essa forma é pela educação. Escuto com bastante atenção o vereador Maguari. Vereador André Regis, Vossa Excelência ocupa a tribuna nesta tarde para mencionar os 25 anos da Constituição Brasileira. E eu quero frisar para Vossa Excelência que, referente ao assunto tão brilhante que é comentado hoje à tarde nesta casa, eu me refiro à fragilidade das leis do nosso país e eu faço um foco diretamente ao Código Penal brasileiro. Nós sabemos que em nosso país existem muitos brasileiros que são envergonhados de ser brasileiro. É só Vossa Excelência ter uma ideia de passar pelo momento na área criminal e saber e entender as dificuldades que existem para uma punição em nosso país usando o Código arcaico de 1940, que até esse momento ele não teve modificação, para realizar as grandes punições que ocorrem em nosso país. E, na verdade, a fragilidade da lei dá direito aos nobres advogados, né, e defender pessoas que, na verdade, mereciam e merecem ser punidas. Então, a minha indignação, e eu sei que de muitos brasileiros, está referente ao Código Penal brasileiro. Mais uma vez, eu digo para Vossa Excelência, em nosso país existem muitas leis, poucas sendo cumpridas. Então, é nesse foco que eu quero agradecer essa parte e parabenizar Vossa Excelência pelo excelente pronunciamento. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maguari. Incorporo o seu à parte e gostaria de frisar que a sua preocupação ela é bastante pertinente. Nós vivemos num país que deveria ter apreço pela força normativa das leis, pela força normativa da Constituição. Quando você tem uma lei ou quando você tem uma Constituição que não consegue se efetivar por conta da fragilidade normativa, ou seja, a população ela não está disposta a arcar com a energia suficiente para garantir a lei, isso enfraquece todo o tecido legal. Muito obrigado pela parte. Escuto com atenção o vereador Anderson Florencio. Vereador André Regis. Que quando a Constituição foi promulgada ainda estava nos bancos do primário. 5 anos. Vereador André Regis, um assunto tão importante e sofisticado como esse só poderia partir de Vossa Excelência, né, que com tamanha propriedade, professor, né, de Direito Constitucional, traz esse tema para esta casa. Eu tive a felicidade de ser seu aluno, inclusive, desta matéria, né, então aprendi bastante e venho aprendendo a cada dia. Mas como Vossa Excelência mesmo falou, a Constituição Cidadã, e nela está objetivada, está inclusa, né, que as pessoas teriam direito à habitação, à saúde, à educação. Infelizmente, o cenário que nós estamos observando 25 anos depois é que esses direitos realmente ele possui na letra da lei, mas no dia a dia a gente não encontra, né, com essa realidade. Isso aqui na nossa cidade e em diversos outros locais, a gente ainda tem, a gente se depara com pessoas morando junto com ratos. Isso ocorre aos montes, morando dentro d'água, né, em palafitas, morando sem saneamento, né, sem condições ambientais e de saúde que seja compatível com a dignidade e com a cidadania como deveria ser. Como também, mais de uma geração, 2 ou mais gerações, já se perderam durante esse período. Pessoas que não tiveram oportunidade da inclusão plena através da educação, tiveram seu futuro tolhido, muitos se entregando inclusive à droga, à prostituição, ficando à parte da sociedade como deveriam estar incluídas. Então, são 25 anos que se passam e ao mesmo tempo é uma esperança que se renova. Eu tenho a compreensão de que as pessoas hoje também entendem que não adianta você ter um carro do ano, você ter um bom apartamento, mas
o convívio social não seja pleno. Eu acredito, e sou um ambientalista, muito por isso também, que essa compreensão do bem-estar entre o cidadão, entre a sua cidade, o seu país, ela deve ser fluente e deve estar no cotidiano das pessoas. Então nós temos realmente que comemorar os 25 anos dessa Constituição Cidadã e sermos cada vez mais alertas e atuantes para que todos os artigos e seus dispositivos que ali estão constando possam de fato influenciar na vida do cidadão. Então eu parabenizo Vossa Excelência, né? Essa Câmara também está de parabéns por, nesse dia que vamos comemorar há pouco, sábado, né? Comemoraremos os 25 anos, ter esse assunto trazido aqui de modo tão apropriado por Vossa Excelência, que mais uma vez engrandece a Câmara Municipal do Recife. Parabéns. Vereador Anderson Florencio, é para mim uma honra ter sido seu mestre durante seu curso na Faculdade de Direito de Olinda, e não apenas ter sido professor de Direito Constitucional, mas ter sido seu orientador também na sua conclusão de monografia no âmbito do direito eleitoral. Esse balanço que Vossa Excelência traz, essa necessidade da gente fazer esse balanço, eu acredito que é pertinente, para que a gente verifique qual o passo que nós estamos dando à efetivação da nossa Constituição. No primeiro momento, quando em 5 de outubro nós promulgamos a Constituição e houve aquele discurso bonito de Ulisses Guimarães e o Brasil foi às ruas celebrar aquele momento, e veja, vereador Raul Jugman, como a situação mudou, como a situação hoje é adversa à atividade política. Em 5 de outubro de 1988, a população estava nas ruas, no ambiente de concórdia nacional, no ambiente de esperança, de construção de um futuro melhor a partir da política. A atividade política era exaltada como atividade nobre. Os nossos congressistas eram exaltados como pessoas que estavam dedicando os seus melhores anos de vida à causa coletiva. A população acreditava na política como forma de construção do futuro. Aquilo estava certo. Não há alternativa à construção do futuro que não seja pela forma política. E essa Constituição, ela deu os instrumentos para a liberdade de expressão. Ela deu os instrumentos para que a gente pudesse construir uma sociedade onde todos tivessem o direito à participação, não apenas votando, como sendo votados. Mas essa Constituição, se no primeiro momento a sua preocupação era de ser garantidora das liberdades democráticas, ela também tinha a novidade de trazer a responsabilidade do Estado para que ele pudesse transformar a vida de cada brasileiro numa existência digna, onde houvesse a universalização da saúde, da educação, da previdência, da assistência. Ou seja, todos são livres, todos têm o direito de seguir o seu caminho, mas se porventura acontecer qualquer percalço e a pessoa não conseguir viver do seu próprio trabalho, ela encontra o amparo do Estado, senhor presidente. Vereador, vosso tempo acabou. O próximo orador inscrito é o vereador Anderson. Uns 15 minutos. Obrigado, vereador. Okay, então essa Constituição, ela, nesse sentido, ela estabelece que caso o cidadão não seja capaz de prover, vereadora Aimee Carvalho, sua própria existência com dignidade, é responsabilidade nossa, é responsabilidade da sociedade. Escuto com atenção o vereador Jaime Asfora. Eu queria, senhores vereadores e senhoras vereadoras, parabenizar Vossa Excelência pelo senso de oportunidade e por enaltecer a importância da nossa Constituição Federal, num momento tão importante para todos nós, cidadãos, e sobretudo para quem é do mundo jurídico, para quem tem, como Vossa Excelência, vinculação também com a AB, com a nossa instituição, que é uma instituição que lutou muito pela redemocratização, como Vossa Excelência sabe, e também pela Constituinte e por essa Constituição.
Ontem, Vossa Excelência também sabe, a OAB Federal fez um grande ato de celebração da Constituição Federal, e no final das contas, o que Vossa Excelência está dizendo é o que eu acho, é o que a OAB acha também, e o que todos nós deveríamos fazer aqui, buscar a efetivação, mais efetividade para várias normas constitucionais, como as que consagram as liberdades públicas, inclusive o princípio, o macro-princípio da dignidade da pessoa humana, e buscar um país, sem dúvida, mais igual, inclusive no que se diz respeito, no que diz respeito às minorias, né? Ao direito das minorias, que são várias, as pessoas mais vulneráveis e as minorias, porque são conceitos não necessariamente iguais. Então eu quero me congratular com Vossa Excelência e dizer que é muito importante que um pronunciamento com essa densidade venha aqui marcar em nossa casa a celebração dos 25 anos da Carta Cidadã, que é um marco divisor, um ponto de inflexão na democracia brasileira. Eu acho que a gente só tem uma democracia consolidada, e nossa democracia, na minha opinião, é consolidada por causa dessa Constituição. Emendada, remendada, analítica, extensa, mas eu acho uma bela carta e precisa ser cumprida, né? Ela é a todo momento, toda hora descumprida no Recife, em Pernambuco, no Brasil, em vários princípios. Está aí o vereador Antônio Luiz Neto, sabe como o princípio do acesso à justiça, ele é descumprido quando a gente tem uma defensoria pública carente, recalcitrante, apesar dos esforços, mas não é problema da defensoria, o problema é do Estado brasileiro que não estruturou defensorias, né? A atual defensora, inclusive, é uma grande figura, uma grande defensora pública geral, e os defensores merecem todo o nosso crédito. Mas eu quero parabenizar Vossa Excelência e deixar registrado também minha crença de que essa Constituição tem que ser cumprida e há de ser cumprida um dia. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jaime Asfora, pela parte ao qual eu incorporo integralmente ao meu discurso, e da mesma forma congratulo a OAB Nacional pelo evento de ontem, comemorativo, inclusive contando com visões distintas de mundo à época que se juntaram para a construção do consenso, ou seja, do que era possível naquele momento. A Constituição ela nasceu em 5 de outubro com muitos defeitos, como é normal, ou seja, não há nada como laboratório que você possa testar antes de aplicar na prática um texto constitucional. Por isso que é muito perigoso propostas de tentar ruptura. Temos problemas na nossa Constituição, como tivemos ao longo desses 25 anos, mas a linha que eu defendo como a linha correta, em termos de segurança para um Estado democrático de direito, é pontuar o que não está funcionando bem para que a gente possa proceder às reformas necessárias, como foram, por exemplo, as reformas econômicas de 1995, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Se o PSDB não tivesse, em 1995, com as reformas constitucionais, quebrado monopólios, como, por exemplo, monopólios anacrônicos, como das telecomunicações, provavelmente hoje não iríamos viver esse mundo das tecnologias de alta velocidade através da comunicação. Ou seja, foram reformas econômicas importantes que fizeram com que o Brasil pudesse se modernizar. Reformas pontuais também no texto foram feitas ao longo desse período para fazer com que a Constituição ela ficasse no que é de fato o essencial. O essencial, vereador Maguari, é a construção de um modelo de Estado onde haja liberdade, onde haja igualdade de oportunidade. Esse é o grande desafio, mas é muito difícil esse desafio, porque no contexto da liberdade, quando tudo está indo bem para todos, quem está em situação favorável melhora mais rapidamente. Quando a situação é de adversidade, quem está em situação de mais favorável se protege melhor das adversidades. Consequentemente, no contexto da liberdade, a igualdade ela é muito difícil de ser alcançada. E eu venho aqui trazer o que é a fórmula da social-democracia escandinava para encontrar um Estado justo em termos de justiça social, vereador Gilberto Alves, que é notadamente através de uma revolução pela educação. Se a educação pública ela for
de melhor qualidade do que a privada, fazendo com que o pai ou a mãe que escolha colocar a filha ou o filho numa escola privada, simplesmente por questões que sejam não educacionais, mas de formação, de orientação da formação do seu filho. Por exemplo, dotar o seu filho de uma educação que seja religiosa, ou que aprenda um conteúdo que seja diferente do ponto de vista da que é ofertada pela educação pública. Aí é questão de opção, é liberdade. Mas o que nós não podemos continuar é um sistema que nega a existência digna à população mais carente, porque simplesmente o que foi criado em termos de arcabouço em favor da educação não tem sido capaz de transformar o Brasil. E olhe que não foi falta de compromisso do Constituinte. O Constituinte colocou na Constituição verbas reservadas, carimbadas para a educação. 25% do orçamento foi para a educação pelo reconhecimento de que se não houver educação, não há construção de um futuro digno. Lamentavelmente, a gente que acompanha o dia a dia da nossa educação, percebe que mesmo estando no dispositivo constitucional, isso não tem sido capaz de transformar o Brasil numa potência que preze pela educação. Os indicadores que são agora, nessa época comemorativa, vereador Anderson Florencio, preocupantes os indicadores que demonstram que o Brasil deixou de diminuir o número de analfabetos. Pela primeira vez em muitas décadas, nós tivemos um incremento no número de analfabetos no Brasil. Foram incorporados mais de 200 mil pessoas ao número. Isso é inconcebível. Isso revela uma falência do atual governo do PT na condução macroeconômica da educação nacional. Nós estamos agora exaltando a chegada de mais 2.000 médicos cubanos. Fracasso total da política educacional, inclusive superior, da carreira mais procurada. Ou seja, como é que se justifica? Todo mundo quer ter um filho médico e faltam médicos no Brasil. Isso é reserva de mercado injusta, vereadora Isabela de Roldão. Isso perpetua as diferenças. Isto faz com que o desejo do Constituinte de ter uma sociedade baseada na ideia de igualdade de oportunidades, ela simplesmente seja impossível, seja inatingível. É preciso que nós todos tenhamos compromisso com a construção desse futuro no Brasil, porque nós queremos que essa Constituição, ela comemore daqui a pouco mais 25 anos, consolidando a nossa democracia, efetivando o nosso Estado democrático de direito, efetivando uma sociedade fraterna, uma sociedade baseada na justiça social. Mas para que isso de fato aconteça, só há um único caminho, e esse caminho é a educação. E espero que esse esforço seja de todos nós, para que a gente possa, em breve, ter notícias boas a comemorar. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos pela... Ministro. Eu queria parabenizar a sua intervenção e dizer, se me permite uma síntese, pois não, do seu brilhante pronunciamento, é que essa Carta Constitucional tem permitido o Brasil viver e conviver o seu mais longo período democrático. Isso não é pouca coisa num país que, desde a República, e mesmo antes, mas sobretudo República Velha em diante, conviveu com várias interrupções democráticas, e já no século XX, não tenho de memória, mas talvez tenha tido mais tempo em regime de exceção do que regime democrático. Então, é extremamente oportuna, bem-vinda e justificada a sua intervenção, como também outras que aqui fez, pelo fato de homenagear uma Constituição que foi uma construção, sem sombra de dúvida, que permitiu o Brasil até hoje resolver e avançar e superar as suas dificuldades, conflitos e problemas, mas dentro do regime democrático. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. Incorporo integralmente seu pronunciamento, vosso pronunciamento, e é um prazer, é uma honra estar ao seu lado em defesa da nossa lei orgânica, que é fruto também
por inspiração da nossa Constituição em decorrência do princípio da simetria. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Obrigado. Eu tenho uma comunicação relevante a fazer a esse plenário e pedir a atenção da mesa, como também dos demais colegas. Sabem todos aqui que no início do ano ocorreu aquela tragédia da Boate Kiss e que nós aqui, adventícios recém-chegados a essa casa, propusemos uma vistoria aqui na casa. Alguns estranharam isso, achando que nós queríamos, por exemplo, desgastar a casa. Não era nada disso. Nós queríamos exatamente reafirmar a exemplaridade que essa casa tem perante as leis que ela própria faz, que ela própria constrói. E nós tivemos, nessa empreitada, presidente, é importantíssimo que se diga o apoio e a ajuda do presidente Vicente André Gomes. Nós enviamos um ofício, então, à DIRCOM, ao Corpo de Bombeiros, e não nos responderam. Em seguida, o presidente da casa, pessoalmente, na minha presença, em outras oportunidades, solicitou essa vistoria. Essa vistoria nunca veio. Depois de muita pressão, depois, inclusive, de ingressar no Ministério Público com uma representação contra o comandante do Corpo de Bombeiros e contra a chefe da DIRCOM, nós tivemos uma resposta da DIRCOM, vereadora Isabela de Roldão, que dizia o seguinte: presidente, que na lei orgânica, ou, se eu não me engano, na lei que diz respeito e disciplina os alvarás, que não compete à DIRCOM, Isabela, fazer vistoria em prédios públicos. Agora imagine você a quantidade de prédios públicos que nós temos e a DIRCOM não faz vistoria. Ou seja, ela subtraiu aquilo que seria uma responsabilidade. Nós, inclusive, temos uma emenda aqui modificando isso. O Corpo de Bombeiros esteve aqui rapidamente, Paulo Rogério é testemunha disso, e fez o que eu chamo uma vistoria meia-boca. Não fez uma vistoria real. Pois bem, hoje eu recebi uma comunicação do Ministério Público, da promotora, da 20ª Promotoria de Justiça e Defesa de Cidadania, do Ministério Público do Estado de Pernambuco, cujo último parágrafo, que é o relevante, presidente, eu passo a ler e com isso concluo a minha observação. Espeça-se ofício à Secretaria Executiva de Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco, solicitando a realização de vistoria imediata no edifício sede da Câmara Municipal do Recife, Rua Princesa Isabel, número 410. Boa Vista, nessa cidade, com relatório a essa Promotoria de Justiça, no prazo de 20 dias, indicando as irregularidades encontradas e as providências adotadas no âmbito de suas atribuições. Então aí está o Ministério Público se pronunciando, dando causa, e nós nos congratulamos com essa preocupação, deixando bem claro que isso é uma afirmação dessa casa, porque partiu da casa, não partiu de ninguém. Partiu da casa, com respaldo desse plenário, com respaldo do presidente da casa. E isso vem, de certa forma, nos trazer o conforto, pelo desrespeito, pela falta de atenção, no caso da Prefeitura, especificamente da DIRCOM, e também, ainda que aqui vindo, do Corpo de Bombeiros. Porque nós temos que ser exemplares. Não importa as nossas mazelas, presidente, não importa, mas importa que esta casa se preocupa com os que aqui vêm, com os parlamentares, com os nossos familiares e amigos que vêm aqui e o povo do Recife. Por isso, eu tinha essa comunicação, peço desculpas se me estendi, mas volto a dizer, é um ato de afirmação e de respeito que nós temos reafirmado a essa casa, que quer ser exemplar, e será, e buscará ser cada vez mais exemplar. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador, a gente frisa também o mérito e a importância desse requerimento que foi apresentado aqui na casa e que visa cuidar desse ambiente a qual nós passamos boa parte do dia, né, trabalhando e zelar pela nossa segurança. Então a gente vai reforçar para que o mais breve possível, já foi feito, mas se possa vir novamente ou assim sucessivamente. Até porque, presidente, me permita interrompê-lo, mas na verdade dialogar, nós já estamos tomando providências que diz respeito a isso. Todas as providências estão sendo tomadas, todas. Mas a exemplaridade, é isso que eu chamo a atenção e Vossa Excelência tão bem reconheceu. Nós temos que dar exemplo. Não importa os erros que a gente tenha, a gente já saiu na frente, já está procurando corrigir isso. Muito obrigado, presidente. Me dá muita alegria o seu pronunciamento. Agradeço. Não, vereador. Próxima oradora, escrita a vereadora Isabela de Roldão. Vossa Excelência declina.
Vereador Eurico Freire. Vereador Eurico Freire. Vereador Marco Aurélio. Também não se encontra. Vereadora Aimee Carvalho. Vossa Excelência pode usar a tribuna e dispor do tempo de 15 minutos para as suas considerações. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e público presente. Subo à tribuna mais uma vez nesta tarde, dessa vez para falar da campanha Outubro Rosa, ação realizada em cidades dos 5 continentes para alertar o crescimento de casos de câncer de mama e chamar a atenção das mulheres na prevenção da doença. O Hospital de Câncer de Pernambuco deu início, na manhã desta terça-feira, a mais uma edição do Outubro Rosa. A campanha mundial tem como objetivo alertar as mulheres para os casos de câncer de mama e a necessidade de um diagnóstico rápido. Durante todo o mês, o prédio do Hospital do Câncer, que atende 45% dos pacientes de câncer de mama em Pernambuco, receberá iluminação especial na cor rosa, chamando a atenção para a campanha. No Brasil, estima-se que 52 mil casos serão descobertos no ano de 2014. O câncer de mama é a neoplasia que mais mata mulheres no país. São 12 mil mortes por ano, lamentavelmente. A demora do diagnóstico contribui para os altos índices e metade dos pacientes que chegam ao Hospital do Câncer está no estágio mais avançado. O exame de mamografia é o principal meio para identificar a doença. O número de casos vem aumentando cada vez mais. Muitas vezes, caros vereadores, o câncer está tão avançado que atinge outros órgãos e os médicos não têm nem como saber se ele começou de fato na mama. E quando diagnosticados no início, cerca de 95% dos casos de neoplasia são curáveis. Segundo dados apresentados, estima-se que em 2014, cerca de 2 mil novos casos serão diagnosticados em Pernambuco. No Brasil, serão 52 mil novos casos, como falei anteriormente. Por ano, morrem no país 12 mil mulheres. O câncer de mama é o tipo de neoplasia que mais mata a população feminina no país. Ao longo de todo o mês, outras atividades serão realizadas durante o Outubro Rosa. Uma delas é a distribuição de material informativo nas ciclovias do Recife, todos os domingos do mês. No dia 20, um chá beneficente também vai arrecadar recursos na Casa Leda Dourado Recepções. E no final do mês, haverá a reinauguração do espaço Marta Rabelo, de confecção e distribuição de próteses externas para mulheres que passaram por mastectomia, retirada total ou parcial do seio. Quero ouvir a Isabela de Roldão, nossa vereadora. Obrigada, vereadora Aimee. O assunto que Vossa Excelência traz nessa tarde é um assunto de grande relevância para as mulheres, não só da nossa cidade, mas do nosso país todo, né?
A campanha Outubro Rosa, a gente inclusive tem uma expectativa que para o ano a nossa casa aqui fique iluminada, né? Tome as luzes nos tons de rosa para dar maior visibilidade à campanha. Uma campanha que visa estimular exatamente as mulheres, inicialmente ao autoexame, né? A perder um pouco esse pudor, afinal de contas, como diz a campanha, quem ama se toca. Então, estimular primeiro essa questão do autoexame, para que a gente possa acompanhar isso aí. E, de fato, a questão do câncer de mama é uma febre hoje no país. Esse aumento que Vossa Excelência já revelou aí é um aumento que nos traz um alerta, um sinal vermelho, e que vale salientar, não é uma doença exclusiva das mulheres. Os homens também são vítimas do câncer de mama. Então, a questão do autoexame é um autoexame que tem que ser realizado em ambos os sexos. E dizer também a Vossa Excelência que o Hospital do Câncer está também com a campanha para receber doação de lenço para as mulheres que se submetem à quimioterapia e perdem os cabelos, e a gente poder, por que não, também divulgar isso, para que a gente possa ajudar essas mulheres através dessa singela doação de um lenço, para que possam, então, usá-lo como bem lhe couber. Bem, e fica aqui a sugestão para Vossa Excelência, já que Vossa Excelência traz esse assunto, e fica a sugestão para casa, José Mariano, que no ano de 2014 a nossa casa seja coberta por uma belíssima iluminação nos tons de rosa, como é exemplo da Assembleia Legislativa, que já está iluminada, e por que não a gente poder espalhar essa iluminação e dar maior visibilidade para a campanha Outubro Rosa. Obrigada. Perfeitamente, vereadora. A minoria dos homens, né, esse caso acontece em homens, na minoria, mas as mulheres estão em evidência nesta enfermidade. E está aqui o nosso alerta, como vereadora e como preocupação das mulheres, não é? Nós estamos aqui trazendo esse alerta. Mulheres, cuidem-se. Vereadora, desculpe interromper, porque o vereador Jaime acabou de informar que a nossa casa também será iluminada de rosa, já está sendo hoje, já colocada as luzes, então ótimo. Teremos uma casa rosa por 30 dias, não é, vereador? Bem, eu espero que seja por 30 dias, né? Pois é, pedi pelo menos que seja por 30 dias. Então a gente vai ter uma casa rosa por 30 dias. Obrigada. Ótimo. Importante, não só o Hospital do Câncer, mas a Câmara dos Vereadores, e agora com muitas mulheres aqui, precisamos pintá-la também de rosa. Eu ainda escuto o vereador Almir. Obrigado, vereadora Aimee Carvalho. Importante a senhora ter trazido esse assunto para a nossa casa, porque é o que tem sido divulgado aí na cidade, no estado, no país. É uma campanha importante, porque chama a atenção da mulher para o tratamento da sua saúde e para uma questão importante, que é a questão do câncer e o câncer de mama, né? E a gente, já até numa reunião aqui com o secretário Jailson Correia, que inclusive já fiz, parabenizei aí dessa tribuna, e a senhora também reiterou e cobrou que pudesse aquele caminhão Amigo do Peito pudesse circular mais na cidade, como tem acontecido, e a gente espera e a gente cobra que a prefeitura possa até ter mais caminhões desse, para que as mulheres possam ter mais esse diagnóstico feito com antecedência, para que elas não possam ser vítima de uma coisa fatal e que possa prejudicar a sua saúde. Então é importante que isso possa acontecer e que a prefeitura possa dar atenção. Como a gente tem aí também enfatizado, tem cobrado, como a própria vereadora Isabela de Rodon falou aqui, que não é uma questão só da mulher, é também uma questão do homem. Então é importante que essa campanha possa ser mais enaltecida, ela possa ser mais divulgada e que as mulheres possam se preocupar realmente com sua saúde, como elas têm feito isso. As mulheres são mais cuidadosas, como eu tenho dito aqui, muito mais do que os homens, né? Então é importante que se faça isso e que a prefeitura da cidade do Recife continue dando essa atenção, como tem dado, e a gente tem visto aí, até a semana passada eu até divulguei aqui, que o caminhão estava na nossa comunidade, lá na Rosa Bonifácio. E a gente tem circulado e tem visto ele circulado em outras comunidades, em todas as RPA. Mas a gente quer que isso aconteça mais com constância e com mais veemência, e que a gente possa ter as mulheres com mais saúde e que elas possam ter ser dada a atenção necessária à saúde que ela tem. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Almir, pela sua parte, mas lamento dizer que nem tanto assim as mulheres têm essa preocupação e esse cuidado quando deveria. Portanto, a gente vê aqui nos índices que tem crescido, mas esse caminhão amigo do peito tem feito, como o senhor falou, um grande trabalho em nosso Recife. Ouçamos ainda a vereadora. Vereadora Aimee, primeiro parabenizar Vossa Excelência por trazer um tema importante, e aí, como já foi dito aqui, não apenas para as mulheres, mas para homens, mulheres, enfim, para todos, e falar um pouco da importância dessa campanha. Os números verdadeiramente eles são alarmantes, mas essas campanhas elas vêm exatamente para alertar a população, porque se por um lado você tem uma doença que pode ser devastadora, por outro também você já tem o avanço da medicina para que quando se descobre ainda no início, o índice de cura, ele também é muito alto. E que a população, principalmente a população mais carente, ela tem que ter acesso a essas terapias de cura, tanto a questão da prevenção, principalmente, como também as terapias para a cura da doença. E são campanhas como essa que vem a disseminar mais as informações. E Vossa Excelência cumpre um papel importantíssimo, exatamente divulgando e levando as informações para a população quando ocupa a tribuna desta casa para falar desse assunto. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Eu acho que todos nós aqui temos também a responsabilidade de, no nosso meio, no nosso ambiente de atuação, levar essa campanha para que atinja o maior número de mulheres possível. Muito obrigada. Agradeço a sua parte, vereadora, e incorporo na íntegra o seu pronunciamento. E, continuando, o Outubro Rosa chama a atenção da sociedade para se envolver na luta contra o câncer de mama. Portanto, finalizando, eu quero dizer, cuidemos, pois, de nossa saúde, para que vivamos mais. E ainda deixo um pensamento. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cuide-se, cante, chore, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Boa tarde. Próximo vereador Almir Fernando. A senhora declinou, né? Então, não havendo mais nenhum orador inscrito, e nenhum orador inscrito para o tempo de liderança, nem explicações pessoais, declaro encerrada a presente reunião e convoco uma reunião solene para quinta-feira, dia 3/10/2003, às 15 horas. Portanto, declaro encerrado esta sessão.